Ó Deus, e agora vamos expô-la. Rogamos mais uma vez ao Teu Espírito que abra os nossos entendimentos, iluminando, então, Senhor, para que possamos compreender a Tua vontade e, principalmente, Senhor, aplicá-la em nossa vida. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero contar-lhes uma história, e não é historinha não, é história verídica. Estava dando aula de escola dominical há muitos anos atrás, muitos mesmo, né? E às vezes, meus irmãos, nós fazemos alguns tipos de pergunta, né? Perguntas para ajudar, né? Quando a gente está lecionando. E eu fiz uma pergunta para efetivamente que aqueles irmãos respondessem de forma tal que aquilo elevaria até, né, a estima deles, na hora que nós estávamos lá discutindo. E eu fiz a seguinte pergunta: meus irmãos, onde está mesmo registrado, ou onde estão registrados os Atos dos Apóstolos? A resposta já está na pergunta. Onde estão registrados os Atos dos Apóstolos? Eu me lembro, irmãos, como se fosse ontem, já se passaram pelo menos 15 anos desta pergunta, e o irmão rapidamente levantou-se, né, com todo aquele entusiasmo e disse: pastor, no livro de Apocalipse. Isso aconteceu. O irmão que está há mais de 30 anos na igreja, é líder na igreja, presbítero, era na época, e ele respondeu assim em alto e bom som. Tinha lá 40 e sei lá quantos alunos na sala dos adultos, eu não sabia onde enfiava a cara. Porque você faz esse tipo de pergunta assim, né? Pensando, assim, presbítero seu, para, né? Dar uma moral, né? Agora vamos juntos, né? Quando o cara respondeu Apocalipse, eu não sabia o que fazia, mas falei, peraí, agora, né? Para onde que nós vamos nisso? Na realidade, meus irmãos, isso reflete, e tristemente, isso reflete algo que às vezes a gente deixa escapar na nossa relação ou na nossa vida com Deus, aquilo que chamamos de vida cristã. É interessante porque quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele também tinha esta mesma preocupação. A preocupação é que você e eu sabemos, e ainda pregarei um sermão biográfico sobre a vida do apóstolo Paulo, é que além da pregação do evangelho, havia uma grande preocupação deste apóstolo em consolidar os irmãos, em ensinar, em fazer com que eles conhecessem de fato o evangelho. Para que efetivamente, né, numa outra aula de escola dominical, né, nenhum deles respondesse Apocalipse. Efetivamente, né, você vai perceber isso. Né? O apóstolo Paulo, ele foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. E você percebe na narrativa dos Atos que ele então sai nas suas viagens missionárias, mas depois ele vai escrever as suas cartas. Ele fundou pelo menos 4 igrejas, e ele vai, né, escrever as cartas exatamente para consolidar, para corrigir, para fortalecer, porque ele vislumbrava de forma muito clara, meus irmãos, que os crentes em Cristo Jesus, eles precisam crescer, amadurecer, eles precisam efetivamente saber que tipo de fé professam. É muito importante esta construção no texto do Novo Testamento. Isso é inerente. É tão inerente que quando você lê Mateus capítulo 28, quando Jesus na grande comissão ele diz assim, ou ele disse assim: olha, enquanto vocês vão indo, vocês devem pregar o evangelho. Não é assim que está escrito lá, no final da narrativa do evangelho? Mas ele continua, ele não parou aí. Vocês vão pregar o evangelho e ele vai dizer: ensinando-os, não é assim? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então vejam, essa não é uma construção paulina apenas, que já seria o suficiente, porque nós cremos que toda a palavra é inspirada. Que toda a palavra registrada aqui é palavra de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, enquanto vocês vão indo, preguem, é verdade. Mas não para por aí, vocês precisam ensinar, vocês precisam consolidar, vocês precisam com que estes irmãos que creram, eles precisam criar raízes profundas. E estas raízes profundas, meus irmãos, elas efetivamente advêm do conhecimento. Não há dúvida nesse sentido.
Não eu fico um pouco chateado, às vezes, quando eu ouço construções do tipo de que os teólogos eles não temem a Deus, os teólogos não têm vida piedosa, os presbiterianos são muito frios porque eles só dão ênfase ao conhecimento. Mas essa é uma ordem bíblica. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe claramente a importância do conhecimento, a tal ponto de que os pais tinham uma responsabilidade tão grande que eles tinham que ensinar os filhos na lei. Isso não era brincadeira, não. Isso era levado muito a sério. É por isso que quando você encontra um judeu raiz, não um judeu Nutella, né? Desculpa usar essa expressão, mas quando você encontra um judeu raiz, ele conhece a Torá. Conhece. Os filhos dele conhecem a Torá, a lei de Deus. Porque eles são obrigados a ensinar, a fazê-la conhecida e assim por diante. Por quê? Porque Deus assim o quer. Isso não é uma opção. O crescimento, o amadurecimento, avançarmos na nossa relação com Deus é uma ordem bíblica. Tanto que, além deste exemplo do Senhor Jesus, nós temos pelo menos 3 textos. Um deles foi lido na liturgia. Não é? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz claramente, olha, eu não pude dar alimento sólido para vocês crescerem mais, porque aí vocês são muito imaturos. Então eu tenho que dar leite para vocês. Ou seja, você percebe claramente que os crentes da igreja de Corinto, eles não cresciam, eles não amadureciam, apesar da igreja ser enorme, eles tinham muitos dons, eles tinham muitos talentos, é verdade, a narrativa mostra isso, mas ainda eram imaturos. O texto revela isso. Quando nós lemos na carta que Pedro escreve, né, aos moradores da região da Galácia, a mesma coisa. Que eles deveriam desejar o genuíno leite espiritual para o desenvolvimento da salvação, para amadurecerem, para crescerem espiritualmente falando. E na carta aos Hebreus, nós encontramos a mesma construção nos capítulos 5 e 6. Não é? O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai dizer, olha, efetivamente vocês estão estagnados. Nós vamos ter que tratar de coisas antigas, coisas que vocês já deveriam ser mestres, coisas que vocês já deveriam dominar, e agora nós vamos ter que rever isso tudo de novo. Porque vocês estão patinando naquilo que vocês já deveriam ser PhDs, naquilo que vocês deveriam dominar plenamente. É interessante que essa ideia de crescimento, de amadurecimento, ela nos remete a nós mesmos, não é? Você olha para os nossos nenéns aqui na igreja, os nossos bebês, eles estão crescendo, não é? Eles vão se tornar crianças, adolescentes, jovens, adultos, não é? Depois um pouco mais velhos, e nós vamos amadurecendo, é assim mesmo, a vida é assim. A nossa relação com Deus não é diferente. Nós nascemos no Evangelho, fomos alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, que se manifestou de forma salvadora. Contudo, meus irmãos, não para aí. Não para por aí. E este talvez seja o grande desafio do tempo que nós estamos experimentando. Porque muitos estão sendo arrastados por estas falsas doutrinas, por estes ventos de doutrina que têm surgido exatamente porque falta conhecimento, falta maturidade espiritual para discernirmos o que anda acontecendo por aí. Você deve se lembrar que um destes pseudo-teólogos escreveu um dia destes, né, que Deus escreveu a história a lápis e nós somos a borracha. Um deles disse isso. Este homem é seguido por mais de 7 milhões de pessoas na internet, que curtem uma construção herética, eu diria mais, diabólica, a respeito do Deus Todo-Poderoso, do Deus da aliança. Por isso, meus irmãos, o que nós percebemos aqui nesta carta, uma das coisas que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele desejava que os crentes lá de Filipos, que eles então crescessem, que eles amadurecessem, e essa é a nossa preposição dessa noite. O que nós queremos, a nossa proposição, melhor dizendo, o que nós queremos
olharmos para o exemplo, ou a construção que o apóstolo Paulo vai trazer para os crentes da igreja de Filipos, não é que eles deveriam amadurecer e aplicar isso na nossa vida, como é que a gente pode, né, de alguma forma, ele não vai esgotar o assunto, mas como é que nós podemos, seguindo algumas instruções aqui, amadurecermos espiritualmente na nossa relação com Deus. Bom, nós sabemos, queridos, que lá em Atos capítulo 16 nós temos a narrativa da formação lá da igreja de Filipos. Nós conhecemos a história da conversão de Lídia, né? Depois são fatos marcantes, né? Nós todos dominamos isso, a maioria de nós, né? E nós depois temos a libertação de uma jovem adivinhadora, e por causa disso, né, os apóstolos são presos, e aí nós temos lá a famosa conversão do carcereiro, né, que na maioria de nós conhecemos bem essa história. Então a igreja de Filipos, ela é formada, ou ela está descrita, a formação dela lá em Atos capítulo 16. É interessante porque essa cidade, e para que você saiba, ela tem esse nome, porque ela foi fundada pelo filho de Alexandre o Grande, o Magno, e o nome dele era Felipe. É por isso que, não é, a cidade tinha esse nome. E quando Paulo escreve, muito provavelmente, ele estava preso em Roma. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo ele esteve preso pelo menos mais 2 vezes. E a impressão que se tem, não se tem certeza, é que efetivamente quando ele escreve a carta, ele escreve preso lá em Roma. O propósito geral, meus irmãos, desta carta, acompanhe para que nós cheguemos mais uma vez aonde queremos, né? O propósito geral da carta, olhando assim para ela, é agradecer as doações que Paulo recebera da igreja. É interessante porque foi dito aqui, abrindo parêntese, né, que nós somos uma igreja pequena, mas uma igreja pobre, e não era diferente com esta, não é? E eles abençoavam o ministério do apóstolo Paulo. Também relatar a melhora de Epafrodito, porque ele não estava bem, e tranquilizar os irmãos daquela igreja. E por último, meus irmãos, que é a nossa proposição nessa noite, fortalecer, né, e exortar o progresso da fé daqueles irmãos, para lutarem contra as heresias, para efetivamente serem crentes firmes, fortes, com raízes. Quero insistir nesse tema, com raízes profundas, meus irmãos, que na minha modesta opinião é que falta muito para o movimento evangélico atual. Nós temos muito movimento, nós temos muitas reuniões, mas nós temos pouco crescimento espiritual. O que a gente percebe é que esta geração de cristãos, eu estou dizendo em linhas gerais, não há dúvida sobre isso, é a pior geração de cristãos da história. Não há nenhuma dúvida disso. Nenhuma, nada. Não é? A gente que vive, né, eu vou completar 52 anos, já disse para vocês, já. A gente que vive no evangelho desde sempre, né, a gente nunca viu, eu nunca vi, uma geração como esta. É uma geração que efetivamente demonstra esta fragilidade, esta falta de maturidade, esta falta de raízes profundas, exatamente por causa do seu comportamento. Não é? Você percebe isso claramente. A culpa é só das pessoas, dos crentes que sentam? Não. É culpa também e principalmente daqueles que ensinam. Não é? Você vai perceber, efetivamente, que a maior parte deste grupo não está preocupada em ensinar ou falar, por exemplo, sobre santidade de vida. Não se fala sobre renúncia, não se fala sobre esses assuntos. Efetivamente, porque não se quer perder, não é, aquelas pessoas, hipoteticamente falando, é isso que se imagina. Não é que se eu confrontá-las, se eu falar sobre o pecado, se eu der exemplos concretos sobre a prática pecaminosa, aquelas pessoas vão entender ou achar que aquilo é para elas, e pode ser que seja mesmo, Deus falando ao coração delas, mas elas se sintam ofendidas, aí vai tomar conta do coração delas. Vocês já ouviram falar no mi? Já ouviram falar do mi? Já ouviram, né? Aí a pessoa é tomada por esse mi, aqui não veio mais, não é assim? Aqui não ponho mais os pés. Não é? Porque onde já se viu. Isso tem acontecido recorrentemente, irmãos. Recorrentemente, infelizmente. Por isso, não é? Que a gente percebe, olhando para esse último aspecto, desse propósito geral da carta, fortalecer os irmãos para que eles
progredissem, né? Então, é sobre isso que nós queremos tratar essa noite, sobre esse progresso. Você e eu precisamos progredir, você e eu precisamos amadurecer, você e eu precisamos cada vez mais criar raízes profundas, você e eu cada vez mais precisamos nos parecer com o nosso Senhor e Salvador. E é isso que nós vamos destacar aqui esta noite. A carta, meus irmãos, se você fechou, abra de novo, não feche nunca. A carta, ela começa efetivamente com uma saudação, como todas elas, você percebe aí nos versos 1 e 2, e dos versos 3 a 11, elas demonstram a alegria do apóstolo pela forma como aqueles irmãos celebravam o evangelho. Isso é nítido aí, meus irmãos, apesar de eles terem alguns probleminhas, mas o fato concreto é que ele vai dizer, olha, estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra há de terminá-la na vida de vocês, porque vocês estão dando sinais nesse sentido, né? Então isso é destacado dos versos 3 a 11 aí no capítulo 1. Dos versos 12 a 26, eles narram a situação do apóstolo preso, né? Mas que tudo contribuía efetivamente para o avanço do evangelho, inclusive aqueles que pregavam esse evangelho por motivos errados, não importavam tanto, porque o que importava é que o nome do Senhor Jesus estava sendo pregado. Aí dos versos 27, ainda no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 11, que os cristãos deveriam permanecer unidos, que deveriam falar a mesma língua, que deveriam lutar contra as divisões, não fazer nada por partidarismo, mas serem humildes, cuidando uns dos outros. E ele cita, meus irmãos, o exemplo maior. A partir do verso 5, no capítulo 2, você e eu devemos conhecer bem esta passagem, ele vai exemplificar por meio da vida de Cristo, que nós devemos ser crentes humildes, que nós devemos efetivamente lutar, né, pela unidade da igreja, que não deve haver partidarismos no nosso meio, muito pelo contrário, a nossa causa é uma só. Nós lutamos pelo mesmo evangelho, nós recebemos do mesmo Espírito, nós lemos a mesma Bíblia, nós cremos no mesmo Deus. Então vejam, o apóstolo ele vai dizer, olha, vejam, olhem para Cristo, ele efetivamente se humilhou, quem somos nós para não nos humilharmos, para deixarmos então o nosso orgulho, a nossa arrogância de fora, para que efetivamente nós possamos promover, né, a paz dentro da igreja, para que não haja discórdia e assim por diante. E aí ele chega, meus irmãos, no texto que nós lemos aqui esta noite, né? Que nós devemos, dos versos 12 a 18, que nós devemos crescer e amadurecermos na nossa relação com o Senhor, para que efetivamente a igreja pudesse experimentar as bênçãos que ele estava discutindo ou expondo para aqueles irmãos, para que a igreja então fosse uma igreja animada, para que a igreja fosse uma igreja saudável, para que ela fosse uma igreja madura, para que ela fosse uma igreja com raízes profundas e fosse conhecida por isso. E ele começa dizendo como isso vai acontecer aqui no verso de número 12 do capítulo 2. Quero chamar a sua atenção para ver comigo. E ele diz assim, preste atenção. Verso 12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí está a palavra desenvolvimento, crescimento, amadurecimento. E é interessante que ele começa a chamar a atenção daqueles irmãos, falando sobre a tal da obediência. É interessante porque quando você vai ao dicionário, obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Esta expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. É interessante, meus irmãos, que quando você olha para a narrativa bíblica, ela é marcada pela obediência. Quando Deus, antes da queda, chega para Adão e Eva, ele lhes diz, olha, eu construí este jardim para vocês. Mas vocês não
podem comer de um determinado fruto. Aí está a questão, meus irmãos. Obediência. E o que eles fizeram? Desobedeceram. E você vai continuar lendo a narrativa bíblica, você vai perceber como a obediência ela é trazida à tona em inúmeras passagens. Ou seja, se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós queremos amadurecer, crescer espiritualmente, nós precisamos entender que nós somos chamados para obedecermos ao nosso Deus, obedecermos à sua palavra. As construções que nós encontramos relatadas na Escritura, elas demonstram isso claramente. Veja, o povo sai do Egito e eles atravessam o mar e imediatamente eles recebem a lei. Por quê? Porque a lei vai normatizar, vai dizer, olha, vocês têm que obedecer. Quando o Senhor Jesus se manifesta na plenitude dos tempos, logo após ele ser batizado, ele vai para o deserto ser tentado, e depois ele vai proferir o sermão, e o famoso sermão da montanha, do monte, como você quiser. E lá, meus queridos irmãos, não tem uma sugestão de vida. Lá existe, meus queridos irmãos, uma construção clara para que aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus têm que obedecer, devem obedecer, não há dúvidas nesse sentido. A obediência, ela deve marcar a nossa vida e a nossa história. E no capítulo 2, verso 8, se você puder olhar aí, onde nós estamos vendo, você vai perceber que o Senhor Jesus era obediente. Veja aí o verso 8 do capítulo 2, quando o texto diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, nós precisamos entender definitivamente, de uma vez por todas, porque o exemplo está aqui. O Senhor Jesus obedecia ao Pai. Você e eu fomos chamados, se é que nós queremos experimentar este amadurecimento, este crescimento, a obedecermos ao Evangelho, a obedecermos à lei moral de Deus, aquilo que nós encontramos registrado na sua palavra, e não encararmos como muitos têm feito de forma seletiva a Escritura. Ah, isso aqui me interessa, aí pinça. Ah, isso aqui não me interessa, porque isso aqui mexe com os meus interesses, isso aqui mexe com as minhas vontades, então aqui eu não obedeço. Aqui, ó, Deus, o Senhor me perdoe, mas aqui não, aqui eu não vou obedecer. Irmãos, hoje, infelizmente, como eu lhes falei, o que a gente percebe é isso. A palavra de Deus, ela não é mais obedecida na sua totalidade. O que você percebe é que há uma obediência seletiva, né, e que há uma disposição no coração, sim, enquanto não se mexe com aquilo que eu gosto, naquilo que me chama a atenção, e que na maioria das vezes, nesse caso específico, é pecado, aí eu não atento, ou não atendo, não ouço, não me disponho, não quero nem saber, e assim por diante. Infelizmente, meus irmãos, quando você lê lá em Deuteronômio, quando Moisés está repetindo a lei para que o povo entrasse na terra prometida, ele vai falar das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Há uma confusão muito séria, meus irmãos, sobre época da lei e época da graça. E, infelizmente, alguns pastores, eles se equivocam quando vão tratar deste assunto. Porque dá-se a errada impressão de que, como nós estamos vivendo este tempo, nós chamamos este tempo, não que seja totalmente errado, não é isso, mas nós chamamos este tempo de tempo da graça. Que tempo é esse? O tempo da manifestação do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Aí a conclusão que alguns chegam é, então eu não devo mais obedecer esta lei, já que Jesus a cumpriu. Mas ele não a revogou. Ele a cumpriu, é diferente. Muitas vezes a gente olha para algumas construções e diz assim, o que está escrito no passado, né, estas coisas do Antigo Testamento, elas não servem mais. Quem disse isso? Quem ensinou isso?
Quando você olha para o Senhor Jesus no Novo Testamento, quando ele entrava nas sinagogas, ele leu o que lá? O livro do profeta, qual mesmo, irmãos? Isaías. Se não valesse mais, por que ele leria? A gente precisa prestar atenção, porque alguns fazem menção ao Antigo Testamento como o período da lei. Então, este período não serve mais para nós. Agora nós estamos no período da graça. Quando nós estamos falando da aliança de Deus, a graça ela se manifesta desde Gênesis até Apocalipse. Não existe essa divisão. Nós podemos discutir isso um dia na escola dominical. Vai ser muito bom, inclusive. Vai ser importante para a nossa vida. Mas essa ideia de que nós não devemos mais obedecer, porque são coisas antigas, passadas, esqueça isso. Se você e eu queremos amadurecer, nós precisamos obedecer, não é? Ao Senhor. E a ordem aqui no verso 12 é que eles deveriam desenvolver a salvação com temor e tremor. A parte final do verso 12 diz isso. A ideia aqui, meus amados irmãos, não é melhorar a nossa salvação. Não, nossa salvação, como ato realizado na cruz do Calvário, ela é perfeita e completa, não é? Mas sim, preste atenção nisso. Aperfeiçoar a nossa vida para que você e eu tenhamos uma nova cosmovisão, ou seja, um novo jeito de ver, de interpretar, de nos relacionar com a vida que nos está proposta depois que fomos alcançados pelo Santo Evangelho. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos é que eles deveriam conhecer, saber, se informar, entender efetivamente como a vida deles deveria se dar depois de terem sido alcançados pelo Evangelho. Por isso, o assunto cosmovisão cristã é importantíssimo. Por isso você vai perceber que existe muita literatura sendo criada neste momento, concebida para tratar deste assunto. Por quê? Porque o que está faltando, meus irmãos, é isso. Nós precisamos ter uma visão de mundo agora a partir do Evangelho. E não a parte do Evangelho. Nós somos crentes, fomos chamados, remidos, lavados. Agora a nossa vida é outra. Então, esse desenvolvimento da salvação passa por este aspecto. Você e eu precisamos entender definitivamente que pregar o Evangelho é algo muito importante, não há dúvida. Nós somos chamados para isso. Mas você e eu, como crentes no Senhor Jesus, nós precisamos obedecer ao Senhor desenvolvendo a nossa salvação, crescendo, amadurecendo, conhecendo mais a este Deus, para que a nossa visão de mundo seja outra. Não é possível, meus irmãos, não é possível, isso me choca, não é possível você encontrar crentes aí achando que a vida se limita a este tempo que nós vivemos. Não, pastor, mas ele sabe da eternidade, pode até saber, mas vive como se a vida se limitasse a essa vida, a esse tempo. Tem muito crente vivendo assim. Tem muito crente correndo atrás das coisas deste mundo, investindo todas as suas forças, todo o seu tempo, correndo atrás das coisas deste mundo. Como se este mundo terminasse, ou como se a nossa vida se limitasse apenas a este tempo. Como se nós não fôssemos viver a eternidade, ou passarmos a eternidade com o Senhor. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo mais trabalhar, correr atrás das minhas coisas? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode perder de vista que a nossa pátria não é essa. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. E sabe por que ele está dizendo assim? Porque ele está falando para os crentes. Os crentes não podem viver assim. Nossa, pastor, mas eu tenho as minhas lutas. Eu sei, eu também tenho as minhas. Mas, pastor, eu estou chorando na minha casa. Eu também choro, você pode ter certeza. Mas eu não posso, diante desta nova visão, desta cosmovisão, eu não posso perder de vista as coisas
concernentes à obra da redenção, da salvação. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, vocês devem buscar as coisas deste mundo. Foi isso que ele disse, não foi? Não, ele disse buscar as coisas da onde? Do alto. Não foi à toa. Não foi à toa, meus irmãos. Não é à toa que essas construções estão na Escritura. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Não é? E a gente precisa entender que se você e eu queremos amadurecer, e não é para ser bons presbiterianos, não. É para sermos bons cristãos, filhos de Deus, que amam ao Senhor. Não é porque nós somos conhecidos pelo conhecimento, não é nada disso. É porque isso diz respeito à nossa vida, a nossa vida devocional com Deus. Você que é formado aí, que fez faculdade, que tem pós-graduação, etc, etc. Nós fomos atrás desta formação, por quê? Porque nós queríamos saber mais, né? Queríamos ser melhores nas áreas onde nós atuamos. No que diz respeito ao Evangelho não é diferente. A gente precisa buscar este progresso. Nós devemos desejar, ansiar. E isso, meus irmãos, o verso 13 diz que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É verdade. É Deus quem opera. É Deus quem faz. E o que você e eu precisamos fazer, meus queridos irmãos, ao ouvirmos esta construção aqui essa noite, é desejarmos ardentemente, amadurecermos espiritualmente, conhecermos mais a Deus. E como eu posso fazer isso? Bom, nós passamos a semana inteira aqui nessa igreja, não é assim, irmã Débora? Viemos aqui todos os dias orarmos ao Senhor. Isso fez bem para todos nós? Claro que fez. Isso traz maturidade para o nosso coração? É claro que traz. Nós fomos consolados pelo Senhor quando nós estivemos aqui orando? Sim. E também passa, meus irmãos, pela leitura da palavra, a nossa responsabilidade de lermos a palavra, de virmos à igreja. Né? Às vezes, nós vemos uma geração, meus irmãos, que os arquivos, os aplicativos, traz tudo pronto para a gente, né? Você vai lá, baixa, puf, pronto. Vai lá, baixa, puf, pronto. Não é? Mas a vida cristã não é assim. Isso demanda esforço. Esforço. Isso demanda da nossa parte investimento. É por isso que você vai verificar que a igreja, ao formar os seus pastores, eu sou de uma época, irmãos, vocês vão me conhecendo melhor, né? Desculpe as risadas irônicas, né? Mas eu sou de uma época, eu fui para o seminário, irmãos, que lá tinham máquinas de datilografar. Você sabe o que é uma máquina de datilografar? A maioria de nós sabe o que é uma máquina de datilografar, não é? E nós íamos fazer os nossos trabalhos no seminário e não podia errar. Irmãos, aí você estava chegando no final da folha, tá lá e fala, Jesus, o céu se abria. Fala, meu Deus, errei. Aí taca, vem com aqueles branquinhos, né? Aqueles errorex, não sei se você se lembra disso. E fica lá, clac, volta, né? Clac, volta, né? Com aquela setinha que fazia voltar. A gente, irmãos, quando ia fazer exegese no seminário, a gente tinha que abrir 14, 15, 20 livros numa mesa para estudar. Hoje tem um programa que faz tudo isso. Você vai com o cursor do computador, para em cima da palavra, ele faz tudo. Que bênção! Que bênção! Mas é assim, demanda esforço. Eu tive colegas, um deles estará aqui conosco em breve, assim, Deus querendo, que ele foi para o seminário, meus irmãos, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Eu me lembro que o seminarista da igreja, eu não era seminarista ainda, mas o seminarista da nossa igreja em Santo André, ele disse assim para mim, vamos buscar um calouro para ir com a gente no acampamento de carnaval? Eu falei, por quê? Porque ele vai ficar sozinho no alojamento e ele não tem o que comer.
Ele vai contar essa história aqui. Acho que vai, sei lá. E aí nós vamos buscá-lo. E levamos ele para o acampamento. Não é? Mas a vontade era de crescer, de amadurecer, servir ao Senhor. Hoje é um grande pastor na igreja. Um homem de Deus. O homem que forma os missionários no mundo. É um homem que está associado ao reverendo Ronaldo Lidório. Só isso já, né? Já diz muita coisa. E assim por diante. Então, vejam. A gente precisa entender isso. Essa coisa do crescimento, do amadurecimento não acontece. A gente precisa vir. A gente precisa praticar. A gente precisa conhecer, comprar bons livros. Investir nessa área. E você vai ver como as coisas elas vão mudar. Então, a gente precisa desejar, buscar esta maturidade diante de Deus, frequentando, buscando efetivamente. Algumas dicas, dicas no sentido irônico, né? Algo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para que você e eu desenvolvamos a nossa salvação. Veja o verso 14 aí, por gentileza, irmão. Olha o que ele diz. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos? Parem de reclamar. Parem de reclamar da vida. Parem de reclamar das circunstâncias. A impressão que dá é que havia pelo menos um grupo na igreja que não se alegrava, porque esta carta é a carta da alegria, não há dúvida. Mas é interessante porque ele chama a atenção nesse sentido. Olha, vocês devem fazer todas as coisas sem murmuração. E ele diz mais, sem contendas. É impressionante, meus irmãos, que ele está dizendo, olha, parem de reclamar e parem de ficar criando problemas dentro da igreja. De ficar arrumando confusão dentro da igreja. E principalmente por questões secundárias. Questões que não valem a pena. Questões que não quase nada tem a ver com o evangelho. Quantas vezes, irmãos, a gente já viu, a gente que é antigo na igreja, não é? A gente já viu discussões por motivos tolos. Motivos que nada tem a ver com o evangelho. Isso, meus irmãos, precisa permear o nosso coração. Vale a pena. É interessante porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, olha, a gente tem que sofrer, o nosso sofrimento, né? Então as nossas lutas, elas devem estar concentradas no evangelho e pelo evangelho. Agora a gente ficar aí discutindo, sabe, a posição do banco, a cor da igreja, né? Se o coral canta de frente, se o coral canta de lado, se ele canta na diagonal. Quem já não viu briga assim na igreja? A gente já viu várias. Porque isso é resultado da imaturidade. Da falta de raiz profunda. Aí a gente acaba se enveredando por situações como estas. Que são tristes. Não é? E ele também fala sobre essa questão de murmuração. O apóstolo Paulo diz no outro lugar que da nossa boca não pode sair palavras ruins, palavras que sejam vãs, palavras torpes, palavras que não abençoam, e assim por diante. Essa coisa de que nada vai bem, nada dá certo, nada funciona. Sabe, irmão, a gente precisa começar a fazer parte da solução, sabe? Porque problema a gente já sabe. Você sabe quais são os problemas dessa igreja? Eu já estou identificando alguns. Nós sabemos, não sabemos? Agora, só ficar reclamando e falando não vai resolver o problema. Vai resolver, irmãos? Vai? Não vai resolver. Nós precisamos passar a ser a solução. Ir atrás, se envolver, pensar junto, abençoar. Isso a gente só consegue perceber quando nós estamos amadurecendo espiritualmente. Senão, muito provavelmente, nós vamos fazer parte do problema mesmo. Acontece. Infelizmente. Por isso, o texto está dizendo, olha, parem de reclamar, não fiquem reclamando, não fiquem contendendo. Não é? O próprio texto sagrado diz que o homem de Deus não deve viver contendendo. Não é pra gente isso. Conversou, etc. Vira a página e vida que segue, né?
E ele vai dizer, meus irmãos, que os que se comportam assim, em contraposição ao verso 14, são os ímpios. Veja o verso 15 aí. Ele diz assim, olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha, ele está dizendo que em contraposição ao verso 14, no 15, ele está dizendo, olha, os que vivem reclamando, os que vivem arrumando confusão na igreja, são aqueles que não conhecem de fato. Os que vivem assim são aqueles que não temem ao Senhor, que não têm um compromisso sério com o evangelho. Vocês não. Vocês, na realidade, vejam que interessante o final do verso 15. Vocês precisam resplandecer como luzeiros neste mundo. Ou seja, vocês precisam iluminar, mostrar um caminho diferente. Precisam mostrar que a cosmovisão que o evangelho traz é outra. Agora nós não andamos mais segundo andávamos. Agora nós andamos em novidade de vida. Nós servimos de referência. Nós devemos apontar um novo caminho. É isso que está sendo ensinado. Nós somos chamados, irmãos, para promover a paz nesse tempo. E sempre me chama a atenção isso. Promover a paz. Nós não fomos chamados para ficar no Facebook, Instagram, Twitter, seja lá o que for, para ficarmos nos degladiando. Nós somos chamados para promover a paz, meus irmãos. É por isso que eu já disse isso durante essa semana, eu não fico assumindo posição política na internet, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para defender os valores do reino de Deus. E é ensiná-los. E você ouvindo os valores do evangelho e eu conhecendo os valores do evangelho, eu vou criar as minhas concepções a respeito da questão política. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Eu não preciso ficar lá no Facebook fazendo ou tendo determinado comportamento para gerar algum tipo de construção. Não, o meu dever como pastor, como ministro do evangelho, é ensinar o evangelho. E fazer com que as pessoas entendam, os crentes entendam como politicamente eles devem se comportar. Principalmente na hora que eles forem votar. É isso que nós temos que fazer, porque nós somos chamados para promover a paz. Agora, eu vejo, meus irmãos, começando pelos pastores, para a vergonha da classe, né? Pastores se degladiando na internet, ofendendo-se mutuamente, com perdão da redundância, ofendendo-se de forma, assim, irmãos, que os ímpios olham para aquilo, o que é isso? O que é isso? Não faz o menor sentido. Sabe por que não faz o menor sentido? Veja, eu não experimentei a ditadura, né? Na realidade, eu nasci um pouco depois disso, né? Mas, enfim. Nós já experimentamos vários tipos de governo. E pasmem, nós chegamos até aqui, não chegamos? Nós não estamos aqui? Porque a nossa vida, depois que a gente começa a entender isso, por isso nós estamos falando da maturidade cristã, quando a gente entende que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, louvado seja o Senhor por isso. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não nos preocupamos tanto mais com isso. Eu não estou dizendo que a gente não vai se envolver, não é isso. Mas eu sei que não importa quem ganha a eleição no final deste ano. Quem vai continuar cuidando da nossa vida e da nossa história é o nosso Deus. Não importa. E se nós tivermos que passar por dias difíceis, nós vamos passar porque esta é a vontade de quem? De Deus. E a gente precisa entender isso. Efetivamente falando, nós precisamos entender isso. Né? Pararmos de, entrarmos neste campo ideológico, porque a nossa ideologia, ela supera e muito qualquer uma que seja, não importa. É por isso que você vai encontrar, em qualquer construção ideológica, na maioria das construções ideológicas, você vai encontrar pontos de contato com o evangelho.
Mas ele é superior a toda a construção humana, a toda e qualquer ideologia. Não há dúvida nesse sentido. Por isso, meu irmão, nós somos chamados para promover a paz e não ficarmos aí, como dissemos, né, e vimos, ficarmos aí reclamando o tempo todo, arrumando confusão. Se você e eu queremos amadurecer, uma coisa que eu aprendi na vida, irmãos, e eu demorei para aprender isso, viu? Até meu jeito de falar deve demonstrar como é o meu temperamento. O meu temperamento é forte mesmo. E eu tive que aprender a duras penas a ficar calado, a não responder na hora. Porque, efetivamente, eu tive que entender neste amadurecimento da minha vida que a melhor coisa que a gente faz em determinadas circunstâncias que a vida vai oferecendo é ficar calado. Não reagir, não responder, acalmar-se, orar, buscar a Deus. Vale a pena essa discussão? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Vale a pena entrar nessa demanda? Isso tem a ver com o evangelho mesmo? Ou é uma questão pessoal minha e eu tenho que vencer esse debate? Quantos de nós já nos vimos assim? Não, imagina que eu vou sair por baixo dessa discussão. E aí? Toca digitar, né? Toca digitar. Enfim, o desejo do nosso coração ao tratarmos dessa questão específica, irmãos, é nos lembrarmos disso. Que nós somos chamados para promover a paz, para nos tornarmos irrepreensíveis, para sermos luzeiros neste mundo, como diz o verso aqui de número 15. Preservando o verso de número 16, a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão e não me esforcei inutilmente. É interessante que o apóstolo Paulo, olha, está dizendo, vocês têm que se comportar assim para que a palavra de vida seja preservada. Ou seja, o testemunho de vocês fala muito alto. Não adianta a gente vir com um discurso, porque é muito fácil discursar. Não adianta vocês virem com um discurso, mas o comportamento ser outro. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para os crentes lá de Filipos, olha, vocês precisam preservar a palavra de vida que foi implantada no coração de vocês e que vocês estão repartindo com aqueles que estão à vossa volta. E o apóstolo Paulo dizendo, olha, até para que eu me glorie e perceba que eu não corri em vão, que eu não me esforcei inutilmente. É assim que vocês têm que ser. Mas, se porventura, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 17, eu tiver que me esforçar para que vocês aprendam isso, eu vou fazer. Vejam o verso 17. Ele está dizendo, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu desejo que vocês sejam assim, que vocês desenvolvam a salvação, que vocês persigam isso, que vocês frequentem a igreja, frequentem as reuniões de oração, que vocês anseiem por amadurecer, criarem raízes profundas, e para que isso aconteça, vocês também precisam aprender a parar de reclamar, vocês precisam evitar as contendas, as brigas desnecessárias. É interessante. E ele está dizendo para que a palavra de vida seja preservada, ou seja, o bom testemunho do evangelho, de homens e mulheres que conhecem a Deus, que estão avançando nesta relação, que estão conhecendo ao seu Senhor, para que esta palavra seja preservada, ou seja, as pessoas percebam isso, não é? E nós vivamos uma vida digna daquele que nos chamou. Mas, contudo, todavia, se porventura eu precisar insistir com vocês, se eu precisar andar com vocês novamente, ele está dizendo aqui no verso 17, né, mesmo que eu seja oferecido por libação, a ideia aqui é como se um vinho fosse derramado sobre uma oferta. O apóstolo Paulo ele está dizendo, nem que eu tenha que me sacrificar mais uma vez, que eu entregue a minha vida mais uma vez. Ele vai dizer isso num outro lugar, de uma forma muito mais contundente. Que nós, como crentes em Jesus,
E agora, olhando para a igreja como um todo, começando pela liderança, se nós precisamos então nos desgastar, se nós precisamos andar junto, se nós precisamos nos desdobrar, se nós tivermos que sofrer, se nós tivermos que morrer, para que a igreja avance, cresça, se desenvolva, o apóstolo Paulo ele está dizendo, estou pronto para isso. Eu vou fazer isso. E ele fez isso. Não há dúvida. Mas ele chama todos nós à responsabilidade. Veja o verso 18, terminando. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está dizendo, olha, vocês que estão me ouvindo ou me lendo, ou lendo esta carta, além de serem informados, vocês precisam se alegrar comigo. Vocês precisam se congratular comigo. Ou seja, vocês precisam participar comigo. Não dá. Para essa coisa de vir aqui todo domingo, é isso que está sendo dito aqui, viu, meus irmãos? Não dá para vir aqui todo domingo, simplesmente virar as costas e voltar a ser crente ou buscar o Senhor só domingo que vem. É isso que ele está dizendo aqui. Não adianta. Isso é para você e para mim. Todos nós precisamos buscar, então, este amadurecimento, este fortalecimento, para que efetivamente a nossa vida seja ainda mais transformada e nos pareçamos com o nosso Senhor Jesus. Bom, irmãos, o que isso efetivamente, ressaltando algumas aplicações aqui para a nossa vida, né? O que a gente precisa depreender desse texto, né? Nós somos, veja, em primeiro lugar, chamados para obedecer. Fomos chamados para obedecer, né? No meio de uma geração que tende à desobediência. Né? Alguém já disse que nós vivemos uma sociedade líquida. Que o homem hoje é um homem líquido, no sentido de que o filósofo que escreveu isso, o sociólogo, na realidade, ele escreveu isso dizendo que nós vemos uma geração que não tem compromisso, uma geração que não assume responsabilidades. Por isso que ele usou a figura do líquido, porque você já tentou segurar a água na mão? Não segura, ela vai escapar. Assim são os relacionamentos, assim são as responsabilidades dessa geração. Elas escapam. Não há consistência. É por isso que nós estamos patinando na igreja, né, há algum tempo. Essa geração tem sido marcada por isso. É uma geração que relativizou toda a verdade. E agora ninguém obedece a mais ninguém. Não existe mais verdade absoluta. Enfim, e há uma construção nesse sentido. Você que tem filhos, ainda que vão cursar na universidade, você precisa entender isso. Porque o seu filho vai para lá. E eles vão agir intencionalmente, com intencionalidade, para desconstruir todo o conceito judaico-cristão da sociedade. Isso está em curso, meus irmãos. Está acontecendo com força. E a gente precisa perceber isso. Esse é o nosso tempo. Quando os pastores, ou você que está ensinando, você que ensina na escola dominical, enfim, quando a gente vem para a frente da igreja e diz, olha, esta é a verdade. Pronto, eu já disse isso aqui, eu acho que disse lá na reunião do presbitério. Quando a gente diz, esta é a verdade, pronto, a gente arrumou uma confusão. Porque o mundo está assim. É impressionante, meus irmãos, a relativização de todas as coisas. Você deve saber que uma dessas influencers aí fez uma festa que nós deveremos chamar de orgia, na realidade. Isso saiu noticiado em tudo quanto é meio de comunicação. Uma festa podre, nojenta, mundana, diabólica. E lá estavam 2 crentes. E eles disseram assim, não, nós só viemos aqui, mas nós não participamos de nada. O que eles foram fazer lá? O que eles estavam fazendo lá? Naquele lugar, naquele momento? A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. É só da aparência, a gente já deve fugir. Ah, estavam lá influenciando. Depois você me pergunta qual é a festa. Eu vou te dizer o que aconteceu lá. Eu não tenho nem coragem de dizer, até porque está sendo transmitido. Tem que tomar cuidado com isso.
Enfim, então, meus irmãos, essa é a geração, esse é o tempo. Não se engane. E a gente foi chamado para obedecer. E aqueles que estão dispostos a obedecer, saibamos todos nós vamos pagar um preço alto por isso. Não tem conversa. Se a gente decidir obedecer a Deus mesmo, a segui-lo, a buscá-lo, a termos raízes mais profundas, a vivermos o Evangelho, nós vamos ter problemas. E é assim mesmo. E louvado seja o Senhor, porque quando esses problemas vierem é porque nós estamos servindo a Deus. Não faz nenhum sentido viver a vida cristã em obediência, de fato, sem enfrentarmos problemas por causa dela, da obediência a Deus. Uma coisa levará a outra, você pode ter certeza. Você vai romper sociedades, você vai romper relacionamentos, você vai deixar pessoas pelo caminho. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque nós fomos chamados para obedecer. Enfim, obedecer à ordem deste progresso espiritual, deixarmos as meninices, os mineiros, né, Davi, dizem isso, né? As meninices, as bobiças, de lado e avançarmos. Abra comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, irmãos. Acabando, viu? 1 aos Coríntios 13. Verso 11. Olha que coisa importante. 1 aos Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes em Corinto, olha, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam crescer. Largar das coisas de menino, de criança. Vocês precisam virar homens e mulheres. Ou seja, vocês precisam crescer espiritualmente. E eu digo isso, meus irmãos, porque há tanta coisa para ser feita. Né? Você e eu sabemos, todas as igrejas sofreram tanto nessa pandemia. Nós ficamos fechados, tantos decretos. Né? A questão do vírus sendo usada politicamente, uma vergonha isso. Uma vergonha, e as igrejas viraram reféns disso, infelizmente. Sofremos pra caramba por causa... Não estou negando, não sou negacionista, não se engane com essa minha fala, mas eu estou dizendo que nós sofremos muito por causa disso. E a gente agora tem tanta coisa para fazer, né? Nós temos um tempo aí que, né? Deus sabe por quê, mas um tempo em que nós precisamos olhar e percebermos, agora precisamos recuperá-lo, nós precisamos caminhar agora com força. Nós precisamos agora nos enveredar por caminhos que apontam para esta maturidade e não ficarmos mais perdendo tempo com aquilo que não é necessário. E a gente só vai enxergar isso, meus irmãos, por meio do crescimento espiritual. Senão a gente não consegue. Não consegue mesmo. É impressionante nesse sentido como isso é verdade. Por isso, a maturidade, meus irmãos, ela deve ser buscada porque também ela nos torna melhores pessoas. Para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho faz isso. A maturidade cristã, ela nos torna pessoas melhores, efetivamente, para nós mesmos, é claro, e para aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho tem que fazer isso na nossa vida e na nossa história. Eu não posso dizer que creio no Evangelho e continuar sendo uma tragédia na minha família. Não posso. Não faz sentido. Nenhum sentido. Porque este processo de amadurecimento é inerente. E a gente o que precisa determinar essa noite é qual vai ser a velocidade diante de Deus. Se a gente vai ficar engatinhando aí mais 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50 anos, não sei. Ou se a gente vai dar passos concretos rumo à maturidade cristã. Por isso, meu irmão querido, meu desejo essa noite é que a gente busque isso com todas as nossas forças. Pastor, eu não conheço esse caminho. Eu te ajudo. Nós estamos aqui para isso.
O conselho ajuda. Nós temos irmãos mais experientes aqui. E se você que talvez seja tratado como experiente esteja patinando aí, se precisar de ajuda, estamos junto, como diz a galera. Vamos andar junto. Mas nós precisamos crescer, meus irmãos. Nós precisamos amadurecer para a glória de Deus, para o bem da nossa vida. Né? A gente anda para tudo quanto é lado aí. Agora a gente está se perdendo menos, viu, irmãos? Aqui em Atibaia, né? Mas a gente anda para todo lado aqui, né? Nós somos meio andarilhos, Magna, Amanda e eu. Amanda um pouco menos, né, filha? Mas enfim. Essa região aqui é enorme desse lado, né? Tem um caminhão de gente aqui. Caminhão de gente. E Deus abençoou a vida dessa igreja. Nós temos uma estrutura muito bacana aqui hoje, não é isso, irmãos? Nós temos salas, nós temos um templo, nós temos som, nós temos irmãos competentes, nós temos muita coisa para fazer. Não dá mais para ficar aí, sabe, discutindo ou nos perdendo, sabe, em questiúnculas, em questões tolas, desnecessárias. Nós precisamos avançar. Mas este avanço está ligado diretamente ao amadurecimento. Não se engane. Por isso quero desafiá-lo a buscar esse conhecimento, a ir atrás, a ler a Bíblia, a orar mais, a frequentar a igreja, a ter um compromisso sério com Deus, com a sua palavra, e você vai ver como efetivamente a sua e a minha vida serão transformadas, como cada vez mais nós vamos dar passos nesse sentido e efetivamente glorificaremos ainda mais ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Vamos cantar, irmãos, um último hino? O 110A? Em pé. Hino 110A. Tá sem som aqui, Arthur. Obrigado. Em Jesus confiar, sua lei observar, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene estar, quero observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Quero observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Quero observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda.
resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quero observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. A última estrofe disse: resolutos, ou seja, nossa resolução, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Senhor nosso Deus, nosso eterno e soberano Pai, nós ouvimos a tua palavra esta noite, Senhor. E nós nos sentimos muito pequenos diante dela, é verdade, porque o Senhor é um Deus grandioso. O reino do Senhor é maravilhoso. Ó Deus, e nós estamos aqui esta noite. É verdade, somos uma igreja pequena, somos em poucos ainda. Ó Deus, mas nós queremos, a despeito da quantidade, nós queremos amadurecer espiritualmente falando, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de termos entendido que o Teu Espírito tem aplicado em nosso coração essa verdade, de buscarmos ainda mais ao Senhor, de buscarmos o amadurecimento espiritual, de buscarmos a Tua presença, frequentarmos então mais a igreja, termos compromisso sério com a Tua palavra, termos compromisso sério com a oração. Ó Deus, termos compromisso com o nosso testemunho diante dos homens. Ó Deus, abençoe o Teu povo que está aqui, aqueles que estão em casa. Ó Deus, nos assistindo, aplicando, Senhor, esta mensagem em nosso coração, nós te suplicamos esta noite. Ó Deus, por favor, nós te pedimos, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Teu povo que se reúne aqui neste local. Ó Deus, obrigado por cada irmão que está aqui, pelas famílias representadas, e nós queremos continuar rogando as Tuas bênçãos sobre a vida de cada lar, de cada irmão, Senhor. O Senhor sabe das lutas, das necessidades, das demandas, das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas ansiedades. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor cale o nosso coração e que possamos esperar pelas providências do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos cada vez mais no Senhor, nós te suplicamos esta noite. Agora, Senhor, nós vamos para casa. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma boa noite de descanso, Senhor. E abençoe a nossa semana. É o que nós queremos te pedir, Senhor. Gratos em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados e queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Sentem-se, queridos. Nós temos alguns avisos aqui bem